Olá, bom dia a todos e a todas. Sou Roberto Xavier, espero que todos estejam bem. Primeiramente, gostaria de agradecer àqueles que estão assistindo o vídeo agora. E eu venho apresentar então hoje um trabalho feito por mim e pela minha colega Maria Luísa sobre a orientação da professora Ana Barbosa, intitulado Relatos de uma Experiência Interdisciplinar no projeto Brinquedoteca de Histórias a partir de uma realidade remota. Primeiramente, vamos começar falando um pouco sobre o projeto. O projeto Brinquedoteca é um projeto da Unilab, é um projeto de extensão e ele vai trabalhar com a questão da literatura infantil sobre o contexto africano, afro-brasileiro e indígena. Bem, nosso primeiro contato com o projeto, ele se deu ainda neste ano, no mês de janeiro, onde nos foi enviado um e-mail apresentando o projeto e a oportunidade de trabalhar ao lado dele como voluntário ou colaborador interno. E no caso, para mim aqui no Ceará e para a Luísa lá na Bahia. Nós tivemos que fazer uma carta de intenção e fomos aprovados, tendo nossa primeira reunião no dia 25 de janeiro, onde nos foi apresentado melhor o projeto e nos foi questionado em que poderíamos contribuir. Nesse momento eu comecei a pensar, E o que me veio à mente foi a questão das constelações indígenas, que muitas delas, tudo bem, não são conhecidas. E eu tive uma leve experiência quando era membro do GEPA com elas. No caso da Luísa, que já era de letras, ela começou também a trabalhar com a questão de histórias. E demos início, então, com um projeto de trabalho ao qual nos foi pedido e ganhamos aí já uma experiência que para alguns com certeza foi uma experiência nova, a criação de um projeto de trabalho. Eu segui com a questão das constelações indígenas e comecei a minha pesquisa aí. E a Luísa seguiu também a sua pesquisa com a questão de contação de histórias. Nós então criamos nossas próprias histórias e enviamos ao grupo, sendo que algumas já foram publicadas no podcast, mas antes nós tivemos que ver vários fatores. Por exemplo, a questão da pesquisa, onde nós tivemos que pesquisar. Eu descobri que tem muito pouco material sobre constelações indígenas, consegui muito poucas e menos ainda que continham a história da constelação. Grande parte foi graças ao professor Bruno Afonso, que tem a maioria dos trabalhos que eu consegui foram dele. No caso, a Luísa, ela teve que pesquisar a questão da África, os países lá encontrados, e um pouco sobre o idioma também deles, para que ela entendesse o significado das palavras. E, além disso, após a criação, nós tivemos que tomar certos cuidados. Por exemplo, no meu caso, que eu citava que eram povos tupi-guarani. Mas ao verificarmos com a ajuda das orientadoras, a gente viu que não existe um povo que se intitule Tupi-Guarani. Existe um tronco linguístico. Então aí já ocorreu mudanças na construção da história, que a gente teve que trocar povos tupis-guaranis por alguns povos indígenas, pois não sabíamos a origem exata do povo comentada nos trabalhos. Outros cuidados de não chamar índios, mas indígenas, dentre outros. Muito cuidado na escrita. E então, finalmente seria publicado. Nós trazemos aqui 3 histórias, que é a questão das constelações indígenas, a Rosa dos Ventos e Tassini foi à África. No caso das constelações indígenas, nós tivemos que quebrar em 2, devido ao tamanho, porque senão se tornaria uma história
cansativa, então a gente já tem que tomar esses cuidados e assim a gente vai construindo os conhecimentos e a nossa capacitação e a nossa formação. Depois também quebrado, né, constelações indígenas, que eu dividi as 4 constelações indígenas que dividem um ano para os indígenas, que é a Ema, o Homem Velho, a Anta do Norte e a constelação do Veado. No caso da Rosa dos Ventos, nós vemos algo extremamente interessante, que a Rosa dos Ventos ela que se encontra em bússolas ou em mapas, e ela vai nos indicar as direções, e já existiam também no povo indígena, o que é bastante interessante. Na Tassine foi a África, nós vemos, através da história, vamos dizer assim, que a criança tem o poder do imaginário. Ela, tão pequena, não poderia ir à África, né? Mas ela conseguiria através dos sonhos dela. E assim ela fez. Isso também traz à criança a questão do poder do imaginário que eles têm. E como sabemos, a criatividade é indispensável para um bom aprendizado. Além da contação das histórias criadas como as apresentadas ou permitidas por outros autores, nós também temos reuniões onde debatemos textos, onde contamos histórias. Tivemos também a oportunidade de contar uma história para crianças através da Faculdade das Crias, que é um grupo parceiro do projeto Brinquedoteca. Então, por essa razão, dessas experiências marcantes, nós decidimos trazer aqui este trabalho que vai apresentar essas experiências de forma de relato, para que então nós possamos refletir, porque elas são importantes. As experiências na formação. Novoa, por exemplo, vai nos dizer que como professores devemos entender nossa profissão de uma forma diversificada. Nogaro, ele vai nos apresentar que nós devemos ver a motivação na criança. Nós devemos trazer a curiosidade, nós devemos tentar gerar um envolvimento. E Damascena também vai trazer essa questão da literatura como uma forma de conseguir tal façanha. E nós mesmos, através da experiência, podemos notar essa importância nessa formação. Então, eu concluo então que tais experiências trazidas aqui, sim, influenciaram e influenciarão na minha formação. E vim aqui relatar na esperança de que elas também o influenciem. E também a importância de tais projetos, ao qual vai trabalhar a cultura de nosso país e a cultura de uma forma mais geral. Finalizo então agradecendo a todas e a todos que assistiram o vídeo até o final e espero que esses relatos dessas experiências tenham de alguma forma trazido novidades, trazido reflexões e também demonstrado a importância desses projetos. Tchau. Até uma próxima vez, pessoal. Obrigado novamente. Agradeço também a oportunidade que o projeto me trouxe, porque sem ele não teria como eu trazer esses relatos aqui para vocês.